Você já sentiu o impacto físico de uma palavra? Aquele calor súbito que sobe pelo pescoço, o aperto no peito e a mente que instantaneamente entra em um ciclo de repetição, reconstruindo a ofensa 1000 vezes enquanto você tenta formular a resposta perfeita que nunca chega a tempo? Se você vive à mercê do que os outros dizem, você não é o dono da sua vida. Você é um escravo emocional cujas chaves foram entregues a qualquer desconhecido com um comentário ácido ou um olhar de desaprovação. A ciência moderna e os estrategistas do comportamento humano descobriram que a ofensa não é um projétil que te atinge, mas um anzol que você permite que seja cravado em sua própria carne. Hoje, iniciamos um processo de reconstrução neural. Não estamos aqui para falar de teorias confortáveis, mas para implementar um protocolo de 7 dias desenhado para reprogramar a forma como o seu córtex pré-frontal processa o julgamento social. Este é o treinamento para se tornar invulnerável, transformando o seu cérebro de uma esponja emocional em um escudo de diamante que não apenas repele a toxicidade, mas a utiliza como combustível para a sua própria soberania. No primeiro dia deste treinamento, o foco absoluto é a desconstrução do ego reativo. Imagine que dentro da sua mente existe uma estrutura de defesa arcaica, a amígdala, que processa uma crítica social com a mesma urgência que processava o ataque de um predador na savana. Para a biologia, ser rejeitado pelo bando era uma sentença de morte. No entanto, o seu ambiente mudou, mas o seu software interno continua operando em modo de sobrevivência. Você se sente ofendido porque existe uma parte de você que ainda busca validação externa para garantir a sua existência. O segredo deste primeiro estágio é entender que a ofensa só tem poder se encontrar um ponto de ancoragem dentro de você. Se alguém te chama de algo que você sabe com absoluta certeza que não é, como ser chamado de uma cor que você não está vestindo, a palavra não gera impacto. A dor da ofensa nasce da dúvida ou da necessidade de que o outro reconheça a sua virtude. No momento em que você remove a âncora do eu carente, o anzol do ofensor passa direto pelo seu ser, sem encontrar onde se prender. Este é o início da sua imunidade. Reconhecer que o ego é um fantasma que você tenta proteger. Mas fantasmas não podem ser feridos a menos que você lhes dê um corpo. Ao avançarmos para o segundo dia, mergulhamos no conceito do espaço entre o estímulo e a resposta. Existe uma fração de segundo, um hiato neural, entre o momento em que a ofensa é proferida e o momento em que o seu sistema nervoso dispara a reação de raiva ou mágoa. É nesse pequeno intervalo que reside toda a sua liberdade humana. Como observou um renomado psiquiatra que sobreviveu aos horrores dos campos de concentração, se você conseguir alargar esse espaço, você se torna o mestre do seu destino. O treinamento aqui consiste em observar a ofensa como um dado bruto, uma frequência sonora, antes de atribuir a ela um significado pessoal. Você deixa de ser o jogador que é atingido pela bola e passa a ser o observador que analisa a trajetória do arremesso. Ao fazer isso, você desliga o modo automático de defesa e ativa o modo analítico. A ofensa deixa de ser um ataque à sua honra e passa a ser uma amostra do estado mental de quem a profere. Você começa a perceber que o ofensor não está descrevendo você. Ele está projetando a própria desordem interna, as próprias frustrações e a própria mediocridade em um alvo externo. No terceiro dia, implementamos a técnica do espelho psicológico. Toda ofensa é, essencialmente, uma confissão. Quando alguém ataca a sua competência, o seu caráter ou a sua aparência, essa pessoa está fornecendo um mapa detalhado das próprias inseguranças. O cérebro humano tem uma tendência natural de projetar no outro aquilo que não consegue suportar em si mesmo. O seu treinamento hoje é visualizar as palavras do ofensor como um reflexo que retorna para ele. No momento em que a ofensa é lançada, você mentalmente inverte o vetor. Você não recebe a carga. Você observa o outro se afogando no próprio veneno. Isso altera o seu ethos de vítima para observador clínico. A piedade substitui a raiva. Você percebe que um homem ou mulher feliz, realizado e em paz com sua própria consciência, nunca sentirá a necessidade de diminuir o outro. O ataque é o grito de dor de um ego fragmentado. Ao entender isso, a ofensa perde o brilho, perde a força
e se torna apenas um ruído lamentável de uma mente em sofrimento. O quarto dia marca a transição para a neutralidade emocional, frequentemente chamada de método da pedra cinzenta. A indústria do caos e os manipuladores sociais se alimentam da sua reação. Eles lançam a ofensa esperando o espetáculo do seu desequilíbrio. Se você reage, você deu a eles exatamente o que queriam: controle sobre o seu estado interno. O treinamento deste estágio é se tornar emocionalmente desinteressante. Quando a ofensa vier, a sua resposta deve ser o vácuo. Não se trata de silêncio passivo, mas de uma presença tão sólida e desprovida de reatividade que o agressor se sente ridículo em sua tentativa de choque. Você treina o seu cérebro para manter a frequência cardíaca estável e as expressões faciais neutras. Você se torna a rocha contra a qual as ondas da toxicidade quebram e se dissolvem. A imunidade nasce da compreensão de que você não deve dar pérolas aos porcos, nem emoções aos indignos. A sua paz é um território privado e o ingresso para entrar nele é o respeito. Quem não o possui simplesmente não tem o poder de afetar o clima interno do seu castelo. No quinto dia, trabalhamos a dissolução da necessidade de validação. O sistema moderno nos viciou em doses de aprovação externa, transformando o gostar alheio em uma droga social. Se você depende do elogio para ser feliz, você morrerá com a crítica. A imunidade a ofensas exige que você construa um tribunal interno de justiça, onde o único juiz é a sua própria consciência e os seus valores inegociáveis. Se você agiu com integridade, se você seguiu o seu propósito e se você foi fiel à sua verdade, a opinião externa torna-se estatisticamente irrelevante. O seu cérebro começa a filtrar o ruído social, separando o feedback construtivo, que é raro e valioso, da ofensa gratuita, que é lixo informativo. Você aprende que a honra não é algo que os outros te dão, mas algo que você cultiva dentro de si. No momento em que o aplauso da multidão deixa de ser necessário, as vaias da mesma multidão perdem todo o seu peso. Você se torna soberano, um estado de ser onde o seu valor é um valor absoluto, não uma variável dependente do humor alheio. O sexto dia é dedicado ao refringimento cognitivo. Você aprenderá a técnica dos antigos mestres da estratégia que transformavam o insulto em uma ferramenta de análise de dados. Toda vez que alguém te ofende, essa pessoa está revelando um ponto cego ou uma vulnerabilidade que ela acredita que você possui. Em vez de se fechar em defesa, você abre o laboratório da mente. Você analisa a ofensa. Existe algum fundo de verdade aqui? Se existe, eu uso para crescer. Se não existe, é apenas ficção do outro. Você retira a carga emocional e fica apenas com a informação. Isso transforma o campo de batalha em uma sala de aula. O ofensor, sem saber, torna-se o seu instrutor mais severo. Ele aponta para onde você ainda é sensível, indicando onde você precisa fortalecer a sua armadura. A imunidade aqui atinge o nível da alquimia mental. Você transmuta o chumbo da ofensa no ouro do autoconhecimento. Você para de fugir dos ataques e começa a observá-los com a curiosidade de um cientista, sabendo que nada pode te ferir se tudo serve para te ensinar. No sétimo e último dia, consolidamos a maestria do silêncio soberano e a imunidade total. Você não é mais a pessoa que iniciou este treinamento. O seu cérebro criou novas rotas sinápticas que priorizam a lógica e a paz sobre a reatividade límbica. Você compreende que a imunidade a ofensas não é uma ausência de sentimentos, mas uma presença avassaladora de propósito. Quando você sabe quem você é, para onde está indo e qual o preço que já pagou pela sua liberdade, a ofensa de um terceiro torna-se tão insignificante quanto o zumbido de um inseto no verão. É apenas um detalhe irrelevante na paisagem da sua grandeza. Você atingiu o estado de mente como água, onde as pedras lançadas causam apenas pequenas ondulações que desaparecem em segundos, deixando a superfície perfeitamente calma novamente. A ofensa morreu porque o receptor da ofensa dentro de você foi substituído por uma entidade autossuficiente e plena. Ao final deste ciclo de 7 dias, você percebe que a verdadeira força não reside em ganhar discussões, mas em ser invulnerável a elas.
A indústria do caos tentará te puxar de volta para o lodo da reatividade, pois uma pessoa que não se ofende é uma pessoa que não pode ser controlada. O mercado, a política e as redes sociais perdem o poder sobre você quando a sua paz não está mais à venda. Você agora caminha com a autoridade silenciosa de quem possui a coroa de ferro da autodomínio. A ofensa tornou-se o seu teste de aferição. Quanto menos ela te atinge, mais perto você está da sua divindade humana. Este conhecimento é a sua arma final, o seu escudo de diamante e o seu convite para uma vida de liberdade que poucos ousam imaginar. Você é agora o comandante do seu silêncio e o mestre da sua reação, vivendo em um estado de soberania que o mundo não deu, e por isso mesmo, o mundo nunca poderá tirar de você. Se você acompanhou este protocolo de 7 dias até o final, você já não faz parte da massa que reage a cada estímulo como um animal ferido. Você despertou para a ciência da invulnerabilidade. Esta jornada que acompanhou foi o primeiro passo para reprogramar séculos de condicionamento biológico e social, para consolidar este novo ethos e garantir que a sua armadura da alma permaneça inquebrável. Eu te convido a um ato de reciprocidade. Se este treinamento trouxe a clareza e a força que você buscava para retomar o controle sobre as suas emoções, deixe o seu like e inscreva-se no canal agora. Este gesto é o seu compromisso público com a sua própria soberania. Comente abaixo, eu sou o mestre da minha reação, e registre o dia em que você decidiu que ninguém mais teria as chaves da sua paz. Compartilhe este vídeo com alguém que vive prisioneiro das ofensas alheias. A sua vitória inabalável e a sua liberdade eterna.